E aí pessoal, boa noite a todos. Nessa videoaula de hoje, breve, a gente vai falar um pouquinho da introdução à química. A gente precisa entender como que a química ela surgiu e o que foi que contribuiu para que a química ela se tornasse o que ela é hoje em dia, certo? Para isso a gente tem que entender um pouquinho de alguns pontos que marcaram essa história. Dentre eles, eu trago para vocês aqui a descoberta do fogo. A descoberta do fogo nada mais é, o fogo nada mais é, na verdade, do que uma mistura de gases. E o fogo ele é um produto de uma reação de combustão. Essa reação de combustão é a reação exotérmica, que é aquela reação que libera calor. Qual a importância do fogo para a química? Qual a importância do fogo para o homem primitivo, a figura do homem primitivo? Porque através do fogo, através desse produto de uma reação química, o homem primitivo ele começou a se defender, ele começou a atacar mais. E ele começou a utilizar desse fogo para ampliação e criação de novas técnicas. Que técnicas seriam essas? A técnica de assar alimentos, de cozinhar alimentos, que ele não tinha antes de ter descoberto esse fogo. Então ele viu que a partir do momento que ele utilizava o fogo para cozinhar ou para assar aquela caça que ele tinha, aqueles produtos eles se tornavam mais saborosos. Saborosos por quê? Porque através do fogo, aquela carne ela sofreu algumas reações químicas. Um exemplo que eu posso dar para vocês seria a reação de Maillard. É uma reação de escurecimento não enzimático que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, quando eu trouxer para vocês a parte de reações com carboidratos. Outro marco histórico para o início da química seria a questão da teoria dos quatro elementos. Quais elementos seriam esses? A gente tem o fogo, a terra, a água e o ar. Aristóteles, esse carinha aqui, um filósofo grego, ele acreditava nessa teoria dos quatro elementos. Então, ele dizia que cada elemento tinha o seu lugar no universo e que todo o universo ele era formado pela união desses quatro elementos, certo? Então, essa teoria de quatro elementos ela contribuiu para o nascimento de uma ciência da época chamada de alquimia, certo? A alquimia nada mais era do que uma mistura de ciência, de arte e de magia, certo? Então, os alquimistas da época, os cientistas em questão, eles acreditavam na pedra filosofal. O que seria a pedra filosofal? Ela é uma pedra que ela é capaz de produzir o elixir da vida eterna. Então, eles buscavam a imortalidade. E essa pedra também eles acreditavam que ela poderia transformar qualquer metal em ouro. E qual que era a busca incessante por essa pedra? Por que, que eles queriam tanto esse ouro? Não em questões comerciais, mas tanto porque o ouro ele era considerado como a perfeição divina, porque ele era um metal que ele era resistente à corrosão. E essas três figurinhas que eu trago para vocês aqui, quem foram esses três? Libavius, no ano de 1597, ele publicou um livro chamado de Alquimia, certo? Então ele falava tudo sobre essa ciência e ele pregava sobre a teoria dos quatro elementos. Diferente dele, Boyle não acreditava nisso, porque para Boyle ele dizia que elemento é tudo aquilo que ele não pode ser decomposto por nenhum outro método conhecido. Então ele atacou Boyle, ele publicou um livro no ano de 1661 chamado de O Químico Cético. E uma pessoa cética é aquela pessoa que não acredita no que ela não vê. Ela só acredita no que ela vê, no que ela toca e no que ela consegue provar. Então ele bombardeou esse livro publicado por Libavius e ele dizia que na natureza nada era formado pelos quatro elementos. Porque como que uma coisa vai ser formada por um elemento que ele pode ser decomposto por um método? Se eu pegasse o fogo e jogasse água, eu era capaz de apagar esse fogo. Então eu era capaz de decompor esse elemento. Esses dois estudiosos, Boyle e Libavius, a publicação desses dois livros, ele pode ser considerado como o marco inicial da química, certo? E de certa forma o fim da alquimia. Lavoisier era outro estudioso, outro cientista, e ele realizou alguns experimentos em sistemas fechados. Então ele descobriu, ele postulou a teoria do princípio da conservação, a lei da conservação das massas, porque ele realizou alguns experimentos em sistemas fechados e ele constatou que a massa que ele tinha inicial, após sofrer uma reação química, ela se conservava. Era a mesma massa que ele era capaz de obter
depois de a reação ter acontecido, certo? Lavoisier, ele foi considerado como o pai da química moderna, certo? Ele é considerado como o pai da química, porque através desse experimento que ele realizou, ele postulou a sua célebre frase, né? Que ele dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se a gente pensar bem, é geralmente isso mesmo. Eu não tenho nada criado. Eu não consigo criar nada na natureza. Tudo já me é criado. O que é que eu consigo? Apenas transformar. Através de quê? Reorganização de átomos. A transformação nada mais é do que isso. Eu vou pegar átomos e eu vou reorganizar esses átomos. Eu vou obter novos produtos, novos compostos. Da alquimia, do fim da alquimia, a gente chega no início da química. E o que seria química? A química, como eu coloquei essa definição para vocês, ela é uma ciência que se dedica ao estudo da matéria. E o que seria a matéria? A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Essa matéria ela precisa levar em consideração a composição, porque nem toda matéria é igual, as reações que acontecem nessa matéria e as transformações que existem. Transformações de que tipo? Eu tenho um pão aqui, como eu trago para vocês, mas esse pão, um dia ele foi farinha, um dia ele foi margarina, um dia ele foi fermento. Então, é como Lavoisier falou, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu tinha ingredientes e através desses ingredientes eu fui capaz de obter um novo produto através de transformações químicas. Outra coisa que eu trago para vocês é a comparação dessas duas imagens. Né? Então, onde que a gente pode encontrar a química aqui? Eu trago uma cozinha industrial e eu trago um laboratório. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que a química ela está presente nos dois. Se vocês me pedirem um exemplo, aqui se um desses cozinheiros for cozinhar uma carne, essa minha carne, sei lá, uma carne de frango, digamos, ela é uma carne branca. A partir do momento que eu vou cozinhar, eu vou fritar, eu vou assar, essa carne ela obtém uma coloração diferente. Uma coloração que puxa mais para a cor marrom. Por quê? Porque essa minha carne ela passou por uma reação conhecida como reação de Maillard. Dentro da minha cozinha, inúmeras reações acontecem. Reações de escurecimento enzimático, reações de escurecimento não enzimático, reação de caramelização, reação de Maillard, por aí vai. É a mesma coisa dentro do laboratório de química. Inúmeras reações podem acontecer aqui dentro. E como o próprio nome já diz, é um laboratório de química. Eu tenho química, eu tenho materiais, equipamentos de química aqui, eu tenho reagentes que vão ser utilizados, eu tenho soluções que vão ser utilizadas. E tudo isso faz parte de química. Como que a gente faz para estudar química, pessoal? Não só a química, mas como qualquer ciência, através de um método científico. E o que seria esse método científico? Ele é um conjunto de etapas em que os estudiosos eles passam para eles poderem chegar numa conclusão. Então, como que eu trabalho através desse método científico? Primeiro eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou fazer uma revisão bibliográfica. Por quê? Porque eu preciso saber se alguma outra pessoa, se ninguém pesquisou sobre esse assunto que eu quero me qualificar. Depois eu vou formular uma hipótese, realizar o meu experimento e chegar à minha conclusão. Então eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imagine que eu tenho uma jaca e eu sou uma pessoa que mora numa cidade grande. Eu não tenho tempo de... Eu trabalho muito, eu vivo do trabalho para casa. Eu não tenho tempo para ir até a minha casa fazer minhas refeições. Eu me alimento no meu trabalho. Então eu preciso me alimentar de uma fruta. Eu quero uma jaca. Essa jaca, eu não tenho como levar para o meu trabalho uma jaca intacta, porque eu vou precisar de faca, vou precisar de tudo, sem contar que eu vou me sujar, para poder me alimentar desse produto, certo? Então, existe alguns produtos no mercado conhecidos como produtos minimamente processados. Então, digamos que eu quero fazer uma jaca minimamente processada. Aquela jaca que é somente eu tirar da embalagem e consumir. Para isso, eu vou fazer uma revisão bibliográfica para saber se ninguém trabalhou com essa jaca. Eu vou formular algumas hipóteses. Que hipóteses seriam essas? Eu quero fazer uma jaca, eu quero produzir uma jaca que ela, quando ela for para o meu mercado, essa jaca ela apresenta uma vida de prateleira maior e que essa minha jaca ela consiga manter com o período de tempo, ela consiga manter as suas características sensoriais e suas características fisicoquímicas.
Eu quero que eu não perca muita proteína, não perca muito carboidrato, que a cor da minha jaca não mude com o tempo, que o sabor da minha jaca não se perca. Então, para isso, um dos métodos muito utilizados hoje em dia, dentro da pós-colheita, é o revestimento de frutas. Então, digamos que eu vou trabalhar com essa minha jaca minimamente processada. Eu vi que na literatura ninguém fez essa pesquisa hoje em dia e eu quero trabalhar com 3 tipos de revestimento. Então, digamos, eu vou aplicar uma quitosana, eu vou aplicar uma fécula de mandioca, eu vou aplicar um óleo essencial. Através daí eu vou formular minhas hipóteses. Tá, minhas hipóteses seriam o quê? Eu estou utilizando 3 tipos de substâncias diferentes para avaliar a minha vida de prateleira. Só posso utilizar isso? Não. Através de uma substância eu posso ver também a porcentagem que eu vou utilizar. Seria outra hipótese. O tipo de embalagem que eu vou utilizar nesse meu processamento também. Seria outra hipótese. A partir do momento que eu parto dessas hipóteses, eu vou chegar até o meu experimento. Então eu preciso realizar esse meu experimento para chegar numa conclusão. A partir do momento que eu realizei o experimento, eu tenho meus dados, eu tenho meus resultados, eu vou chegar à minha conclusão. Se minha conclusão ela for favorável, então eu aceito a minha hipótese. Se ela for uma conclusão que não é aceitável, que merece ser estudada novamente, eu vou rejeitar a minha hipótese e eu vou voltar ao meu método científico para formular uma nova hipótese, até que eu chegue num resultado satisfatório. Por que é importante o método científico? Porque é através do método científico que os estudiosos e cientistas eles chegam às suas conclusões, pessoal. Então eu não posso chegar para você e dizer que o céu é vermelho sem que eu tenha que provar, sem que eu tenha que ter passado por algumas etapas, sem que eu tenha estudado para poder ter essa afirmação. Ok? Através do método científico, essa é uma das formas de estudar a química, essa é uma das formas de estudar a matéria em si. E a matéria em si, a gente também passa pelo estudo das substâncias, certo? Então, para estudar as substâncias, eu preciso me atentar aos estados físicos da matéria, a gente precisa conhecer também, certo? Os tipos de substâncias que eu posso encontrar hoje em dia no universo, certo? No meu ambiente, e quais são as propriedades fundamentais que eu consigo encontrar nessas matérias, certo? Porque uma matéria ela não é igual a outra. Cada matéria ela é diferente, ela apresenta um estado físico diferente, uma propriedade diferente, um tipo de substância diferente. E aqui eu trago para vocês alguns estados físicos da matéria. Isso aqui a gente é acostumado a ver desde o ensino fundamental, né? Então são 3 estados que a gente conhece comumente, são o sólido, o líquido e o gasoso. Esses estados é justamente como as substâncias elas se comportam no universo, certo? Como é que elas se comportam no meio ambiente. Se é no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. E qual é a diferença desses estados? Seria somente a organização dessas minhas moléculas. Quando eu tenho uma substância que ela está no estado sólido, significa que essas moléculas elas estão mais organizadas. Como vocês podem ver aqui, ó, a questão do sólido, ele está um cubo bem organizado. A questão do líquido, essas minhas moléculas, elas estão em frequente agitação. E essas moléculas elas estão um pouco distantes, um pouco mais afastadas, diferentemente do gás. O gás ele é um estado físico da matéria onde as minhas moléculas elas estão totalmente dispersas. Eu lhe pergunto, e o que seria esse plasma aqui? O plasma, pessoal, é conhecido como o 4º estado físico da matéria, certo? E esse plasma nada mais é do que o estado do gás ionizado. Então eu vou ter algumas partículas desse meu gás que elas vão ter alguma carga, tanto eletronegativa quanto eletropositiva. E qual a importância do plasma para a indústria hoje em dia? O plasma, se vocês não sabem, o gás de plasma, ele está sendo utilizado como um método de conservação de alimentos. Então, ele é um método de conservação de alimentos que ele é bastante eficaz. Ele consegue matar os micro-organismos, ele consegue eliminar até 99,99% dos micro-organismos presentes nos alimentos, certo? Não só nos alimentos, mas como também ele é importante para as pessoas que trabalham na saúde, porque quando trabalha com pessoas com saúde debilitada, elas não podem ter a contaminação por esses micro-organismos. Então, esse 4º estado físico da matéria, certo? Esse plasma, esse gás de plasma, ele é utilizado como método de conservação.
Outras propriedades fundamentais da matéria são as propriedades gerais, propriedades específicas e funcionais. Cada substância vai ter um tipo de propriedade dessa, certo? Então, diferente. Uma substância, ela tem uma propriedade fundamental diferente da minha outra substância. Então, ela vai ter sua própria inércia, ela vai ter sua própria massa, sua própria extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, a questão das propriedades específicas, físicas, químicas e organolépticas. Então, uma substância, o álcool, ele não ebule à mesma temperatura que a água, consequentemente que o ácido sulfúrico. Então, geralmente o ponto de fusão, o ponto de ebulição são propriedades específicas. A condutibilidade térmica, a tensão superficial, o calor específico das substâncias são propriedades específicas. Como também as propriedades organolépticas, né? A cor de uma substância, o sabor, o odor de uma substância. E por fim a gente também tem as propriedades funcionais, que geralmente é um conjunto de propriedades que são semelhantes. É quando eu tenho substâncias que têm propriedades muito semelhantes. E como é que eu faço para distinguir? Então eu vou criar geralmente os grupos. Propriedades funcionais. Então na química a gente conhece 4 grupos dentro da química inorgânica, que são os grupos dos ácidos, dos sais, dos óxidos e das bases. Então, aquelas substâncias que têm as suas propriedades mais semelhantes, elas se encaixam no grupo X ou no grupo Y. Essas são as propriedades. Então, pessoal, essa aula de hoje, ela seria uma aula bem mais inaugural, só para a gente entender geralmente como que a química começou, o que é a matéria, quais são as propriedades que a gente tem dentro da matéria. Nas próximas videoaulas a gente vai entender um pouquinho das transformações dessa matéria e futuramente a gente vai ver aí toda essa questão dessa química, a preparação dessa química para vocês para o Exame Nacional do Ensino Médio, como também eu tenho a ideia de trazer para vocês questões de edições anteriores do Enem, que eu acho bastante interessante a gente discutir, e a gente vê a questão da interdisciplinaridade. Então, fica o meu obrigado para vocês. Peço a vocês que, se gostaram, vocês curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal. Qualquer opinião que vocês tenham a me dar para melhorar, qualquer crítica construtiva, estou aberto a ouvir. E no mais é isso mesmo. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e obrigado. Peço que vocês aguardem as próximas videoaulas e vão lançando ideias. Se vocês querem entender algum assunto específico que vocês acham complexo, eu vou tentar trazer para vocês nesse canal. Assuntos voltados para a química em si, do ensino médio, a química no ensino superior também, e a parte de ciência e tecnologia de alimentos, a parte de química de alimentos e bioquímica de alimentos. Ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos e até mais. Tchau!